Bom, eu pensei rapidamente então em passar duas ideias principais. A primeira é traçar um breve contorno legal da biodiversidade como parâmetro para os negócios. Como eu falo, parâmetro para os negócios, estou aqui dizendo quais são a principal lei, instrumento legislativo que hoje é usado para regular essa questão. E depois já concluir para dizer os desafios que essa legislação impõe na forma com que ela se encontra hoje, tá? Bom, então, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, né? Em 92, o Brasil assinou a Convenção de Diversidade Biológica. Essa convenção, ela traz um marco bastante importante. Se até anos 90, crescimento econômico era sinônimo de desenvolvimento, então o mercado, o acúmulo, a regra do mercado era mais importante, a partir dos anos 90 você começa a questionar essa lógica. Por algumas razões, principalmente. Uma delas, porque a lógica do mercado ela é excludente, né? Se você não está de acordo com essa regra, você está fora, você está desempregado, você recebe menos pelo seu produto. Por outro lado, também a questão ambiental. Começa a acontecer contaminações que já vinham lá de trás. Isso faz com que você comece a substituir a ideia de desenvolvimento como crescimento econômico para desenvolvimento sustentável. O que é isso, né? Então, em 92, dentro desse contexto, o Brasil assina essa convenção. Essa convenção ela foi ratificada por 192 países e ela tem como principal objetivo proteger a biodiversidade. Eu trouxe aqui alguns pedacinhos de lei, mas são poucos pedacinhos, para que também não fique nada muito chato para vocês, mas que são essenciais para a gente entender quais são os verdadeiros desafios que hoje se encontram. Então, a principal ideia da convenção é promover a conservação, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios delas derivados e promover os acessos adequados aos recursos genéticos e a transferência de conhecimento. Uma convenção ela tende a ser uma ideia de princípios que vão orientar todos os estados que dela participam, né? Então, o fato do Brasil fazer parte dessa convenção em 92 significa que ele vai ter que cumprir algumas obrigações para fazer valer o que estava ali escrito, né? E a forma do Brasil cumprir, pode passar, que eu acho que, na verdade, eu ia dar um contexto, né, para vocês, e depois eu volto. É o seguinte. Para fazer valer tudo que estava ali, de que ia ser uma conservação sustentável, que é biodiversidade, etc., o Brasil, em 2001, editou uma medida provisória e outras leis também, eu só vou focar nessa daqui, porque é a matéria para vocês, que traz a seguinte questão, né? É garantido à comunidade que cria, desenvolve, detém ou conserva o conhecimento tradicional associado ter indicado a origem do acesso ao conhecimento em toda publicação, utilização, exploração e divulgação, além de pedir terceiros não autorizados utilizem tal. O que a lei está dizendo, né? Só para não ficar nesses termos. No slide anterior, eu trazia algumas informações que já foram trazidas pelo Alan, que era justamente da biodiversidade do Brasil. Uma questão que está por trás dessa lei quem que é o dono dessa biodiversidade, né? Ele fala em 10 a 20% da biodiversidade no Brasil e 5 milhões de pessoas, de 2 a 5 milhões, né, para ser um pouco menos precisa, mas mais fiel às estatísticas, de pessoas que estão vivendo disso. Quem que é dono de tudo isso, né? Se a gente pensar, se hoje eu pegar lá, usar o Bombril para criar uma vassoura grudada com Bombril, eu vou ter que pagar para o Bombril o uso daquele pedacinho da marca que ele desenvolveu, tá? E essas comunidades que estão hoje desenvolvendo o manejo, no caso o manejo da Jussara, que estão conservando a palmeira Jussara, quem que deve para ela? Eu posso simplesmente chegar lá, uma empresa, qualquer pessoa que for, pegar um pedacinho da Jussara, ou pegar a forma de manejo específica que o Carlos, por exemplo, faz com açaí na cofruta e transformar num shampoo ou transformar num iogurte, num medicamento e simplesmente ganhar dinheiro com isso sem repassar esse valor para a comunidade. Então, essa lei, embora esteja nos termos lá super técnicos e chatos até, o que ela está dizendo é justamente isso. Depois daquela... Pode passar. Então, a medida provisória ela vem para dizer, existe uma comunidade aí vivendo da biodiversidade e essa comunidade ela merece uma repartição justa e equitativa de todo o recurso que for tirado dessa conservação
que ela promove, né? Então, nas leis falam os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir da amostra de componente do patrimônio genético de conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou estrangeira, serão repartidos de forma justa e equitativa. Então, a regra é, na lei, toda empresa que vier usar um produto que for considerado um produto da biodiversidade, né, aí, ao meu ver, a Jussara se enquadra nisso, se ela gerar uma renda para a empresa, essa renda vai ter que ser distribuída. A remuneração aqui se dá de duas formas. Ou você vai remunerar porque a pessoa conservou aquele ativo. Então, por exemplo, eu quero comprar o açaí, eu tenho que fazer um contrato de repartição de benefícios para poder usar na minha empresa o açaí da Cofruta, como ela pode remunerar um conhecimento tradicional específico de manejo, né? Não é só... Então, são duas coisas. Só para dar um exemplo, né? Ou eu posso remunerar pelo Jussara, o fato de ter esse ativo na propriedade da pessoa e ela ceder para a empresa, tem que ter um contrato de repartição de benefícios, como eu também posso remunerar porque aquela comunidade específica criou uma forma diferenciada e única de fazer o manejo. Então, esse conhecimento tradicional ele tem um valor. Só que qual é a grande questão, né? O marco legal que a gente tem, ele simplesmente coloca isso. E daí não surgiram muitas regulamentações. Primeiro, o que é conhecimento tradicional associado? Né? Eu saber uma receita que eu herdei lá da minha avó, ou é muito mais que isso? Quem define isso? Então, a primeira questão. Segunda questão, quem é o dono do conhecimento? Se eu tenho uma empresa, eu acesso a uma comunidade, mas acesso a 3 comunidades e 3 delas produzem açaí, para quem que eu devo pagar? Para as 3? Para a primeira delas? Para nenhuma delas? Porque eu acho que nesse caso, se todas produzem, o açaí já é difuso, por exemplo. 3. Como repartir benefícios de forma justa e equitativa, né? Acho que aqui está o principal problema. Justa e equitativa para quem? Por que eu trouxe essas 3 questões? Porque se a gente olhar hoje, eu visitei a Cofruta, Caipim e outras comunidades no bairro de Tocantins. O que acontece simplesmente? Eu acho que aí talvez o Carlos possa dizer melhor do contexto dele. O que a gente tem hoje é que não há uma homogeneidade das empresas em relação a isso. Algumas empresas, elas olham para essa lei, cumprem essa lei e dão repartição de benefício para a comunidade. E quando eu falo de dar repartição de benefício, é não só, por exemplo, eu usei o açaí para fazer um shampoo, tá? 0,08%, por exemplo, desse lucro líquido que a empresa tem, ela deve ser repassada pela comunidade. Esse valor não é exato, mas a lógica é essa. Além da ideia de você repassar o lucro líquido, você também tem a ideia de repassar tecnologia, né? A empresa deveria investir na comunidade, porque não se trata apenas do uso da biodiversidade, mas como a convenção e a medida provisória colocam, de um uso sustentável, né? Aí a segunda questão, quem que deve garantir a sustentabilidade? Se é a empresa que às vezes exige que toda a produção seja uma monocultura de açaí. Então, ela está descumprindo também uma regra que está colocada de manejo sustentável. Então, essa é a principal questão, né? Você tem esse marco regulatório que deixa brecha para discussão para todos os lados e dúvida para todos os lados, né? Não são só as comunidades que hoje não conseguem acesso a esse benefício que têm dúvidas, mas inclusive as empresas se sentem inseguras em decidir por ou por outra forma, porque a lei não traz critérios objetivos. Isso faz, então, por exemplo, que uma empresa brasileira pague benefício, mas uma empresa estrangeira que está ganhando talvez 3 vezes mais, simplesmente veio aqui, estabeleça o preço que ela quer e não se preocupe em cumprir a legislação brasileira, né? Então, uma mensagem do principal desafio em relação a esse tipo de benefício é essa: precisa ter mais regulamentação que traga critérios mais objetivos para dizer o que é a lei. Pode passar. Pode passar, eu não vou usar todos. E aí é um conflito, né? Então, quem que é o dono da invenção? Se você pensar, quando qualquer empresa, sei lá, uma Coca-Cola, ela vai inventar, ela tem toda a proteção de saber que aquele custo que ela vai
ficar na invenção, que exige pesquisa, que exige conhecimento, que exige tentar várias formas, ele vai ser revertido, porque aquela invenção ela tem uma proteção de propriedade intelectual que vai dar a ela um direito de usar e de cobrar, caso aquele produto dê certo. Né? No caso do conhecimento tradicional, embora vocês certamente sabem que a produção e o manejo, a agrofloresta, às vezes envolve várias tentativas, envolve custos de fazer diferente, não é considerado como patente. Né? Porque a regra de patente ela tem novidade, atividade, inventividade e aplicação industrial. A aplicação industrial dá para defender, mas a ideia da novidade se opõe à ideia de um conhecimento tradicional. Essa é a segunda grande questão que aí faz com que uma discussão não avance, que a comunidade de fato não consiga, por exemplo, ganhar só pelo simples fato de ter inventado o açaí da Jussara. Então, para concluir e respeitar meu 1 minuto, eu só trouxe, dentro desse marco de repartição de benefícios, pode trazer, quais são os desafios, né? Primeiro, a questão de se tratar de uma relação desigual entre empresas e comunidades, entre aquele que detém a tecnologia e aquele que está lá e que às vezes está refém do preço ou do atravessador, como alguém colocou. Então, que você não tem muito poder de barganha nem para negociar ou exigir um contrato de repartição de benefício. Segundo, a ausência de um marco legal que traga critérios mais objetivos para falar, olha, empresa, você deve fazer dessa forma, justo é dessa forma, empresa internacional tem que agir daquela forma e outra. Existe um projeto de lei discutindo esses critérios, mas ele está há algum tempo já na Casa Civil e eu acho que não vai sair tão cedo. Disseram mais de 2 anos. 3. A precariedade dos estudos sobre os valores da biodiversidade. Né? A gente não tem muito essa cultura de falar, poxa, estou aqui na Mata Atlântica, estou produzindo um serviço de uma forma sustentável, isso tem um valor. Isso está sendo cobrado no mercado internacional. Então, falta um pouco de critério no Brasil, um pouco de estudo que mostre que isso tem valor, para que as comunidades possam se apropriar disso e falar, não, eu não vou colocar receber só esse preço aqui. Na verdade, eu tenho um valor além que eu devo cobrar dessas empresas, ou pessoas físicas, ou governos, e 4, né, que eu acho que é importante, eu acho que o Alan colocou alguns mecanismos de governança e eu acho que vale a pena pensar. Inclusive a rede de comercialização Jussara. Muitos dos critérios que estão aqui estão sendo discutidos, muitas leis estão sendo criadas, né? Muitas empresas estão participando desses fóruns de criação da lei. Eu acho que é importante que as comunidades se apropriem desse fórum também, porque lá está sendo resolvido o que é justo, o que é equitativo, o que a comunidade pensa, para que não seja deixado de fora uma coisa que é importante para vocês. Então, eu acho que há pouca participação hoje nesses fóruns de discussão, que às vezes acontece no Ministério do Meio Ambiente, mas não só no Ministério do Meio Ambiente, no caso específico está na Casa Civil, é um projeto de lei, mas eu acho que é preciso que se coloque, né, o que as comunidades esperam, como é que elas querem ver a coisa acontecer, e eu acho que é uma forma de tentar, pelo menos, caminhar para subir esse desafio. Bom, era isso, eu tentei resumir muito, eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas eu estou aqui para as perguntas, caso vocês tenham dúvidas ainda. Obrigada. Só complementar que o Luciano fala em estratégia, né? Eu acho que o Carlos já apontou o caminho aqui. A diferença, acho que eu também já falei para você um dia, Luciano, é que vocês aqui têm uma rede de comercialização. É muito mais fácil você conseguir colocar nós que estamos produzindo dessa forma, exigimos esse tipo de contraprestação ou esse preço, do que quando você tem comunidades que não se veem e que se eu vou numa e não consigo o preço que eu gostaria, eu vou na outra. Né? Então, eu acho que isso já é um ponto de partida inicial de fortalecimento de discurso e de participação. Então, acho que essa é uma primeira estratégia. A segunda questão é, a lei lá fala em transferência de tecnologia para que o manejo seja sustentável. Então, não é só exigir que a empresa pague por aquilo, né?
Acho que isso é uma questão, mas uma outra forma de você conseguir essa troca é você falar com que a empresa tem que ajudar em passar algum tipo de tecnologia. Não precisa ser monetário, entendeu? Não precisa pagar pela biodiversidade ou pelo ativo que eu estou usando. Eu posso exigir que ela passe a capacitar quantas vezes mais pessoas para que efetivamente, pelo menos a produção seja sustentável, né? Agora, em relação à empresa, aí os critérios já são outros, né? Como é que vai medir, etc. Já está, acho que, além disso, né? Então era só para complementar mesmo.